É interessante que João aqui resume o que Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 contam das experiências vividas pelos discípulos após serem enviados de dois a dois, de acordo com as orientações e debaixo da autoridade de Jesus. João aqui, ele resume o livro de João, ele vai resumir as experiências dos discípulos também contadas em Mateus, em Marcos e Lucas, trazendo as orientações que Jesus deu a eles debaixo da autoridade de Jesus. Eles precisavam estar debaixo da autoridade de Jesus, seguindo as orientações de Jesus. É interessante que João vai enfatizar que uma grande multidão seguia Jesus. Seguia de Jesus. Havia uma grande multidão de interessados a Jesus. Certa vez eu perguntei ao pastor por que a multidão seguia Jesus. E ele me disse que as pessoas seguiam Jesus porque ele era o Salvador. E eu disse para ele que não. Ainda não era notório que ele fosse o Salvador, o Messias. Mas as pessoas o viam e o seguiam, estavam interessadas naquele Jesus por conta dos sinais e milagres que ele operava. Dos sinais e milagres que ele operava. Eu quero dizer para você que os sinais que Deus faz, que são do lado de fora, os sinais que Deus faz para você, para que você cresça, para que você veja, para que você se fortaleça, para que você floresça, para que você avance. Os sinais Deus faz para você, mas o milagre Deus quer fazer em você, para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você alcance uma intimidade com o Senhor. Então, a multidão de interessados em Jesus por conta dos milagres e sinais que ele fazia. Mas o que sucede após esse dado de nós olharmos para esse evento e vermos que Jesus era visto como aquele que realizava milagres, realizava sinais, e todos ali o seguiam. Preste atenção. Jesus permite que a multidão o siga, para que a multidão viesse também a crescer, e os discípulos mais ainda. E para que os discípulos pudessem comprovadamente entender a deidade do próprio Jesus. Ele que João, 1 João vai dizer que ele era 100% Deus e veio como 100% homem. Algo muito complexo, mas a teofania, a epifânia acontece e a gente pode perceber que Jesus tem esse desejo de que eles conhecessem o Jesus Deus, que veio ao mundo para salvar o mundo. O versículo 5 até o 7 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isso para testá-los. Por quê? Porque diz o texto que o próprio Jesus já sabia o que tinha que fazer e o que iria ser feito. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo na sua vida, na minha vida, para Deus não é novidade. O importante é que a novidade de Deus aconteça na sua vida. Na sua vida. Você já ouviu a expressão, o pouco com Deus é muito? O pouco com Deus é muito? Eu quero dizer para você que o pouco com Deus é tudo. O pouco com Deus é tudo. Eu vou deixar para você 4 textos para que você, em sua casa, possa lê-lo nessa semana. O primeiro deles é Mateus 6, de 24 a 32. Mateus 6, de 24 a 32. Vou repetir.
Mateus 6, de 24 a 32. O segundo texto é Salmos 37, de 1 a 7. Salmos 37, de 1 a 7. Vou repetir. Salmos 37, de 1 a 7. O terceiro texto é Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Esse é tranquilo, não precisa repetir muitas vezes. E em último, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Eu quero dizer para você que o pouco com Deus é tudo. É tudo. E eu quero trazer nesse momento algumas verdades desse acontecimento épico, importante, na vida dos discípulos, na vida daqueles homens que estavam ali, mulheres e crianças. A primeira delas, versículo 29 diz assim, versículo 9 diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, disse André, irmão de Simão Pedro. Mas ele pergunta, o que é isso para tanta gente? Eu aprendo aqui que existe ou há a oportunidade ou de vitória, prosperidade ou fracasso. Há a oportunidade para fracassar ou para avançar. Existiam muitas pessoas ali naquele lugar ouvindo Jesus. E de repente Jesus fala, eles estão nos ouvindo há tanto tempo, me ouvindo há tanto tempo, eles devem estar com fome. Dá-lhes voz de comer. Mas tinha uma criança ali, um rapaz, um adolescente, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A sua mãe talvez tenha feito aquele lanche para ele, passar a tarde com Jesus, o dia com Jesus, ouvindo Jesus falar. Mas ele acaba podendo ter a oportunidade de ver e participar do milagre. O que é isso para tantos? Pergunta André. Eu vejo aqui a oportunidade de avançar ou fracassar. Isso depende da escolha. Eu quero contar uma história para você de um dono de uma fábrica de sapatos. E esse homem, ele havia enviado para uma cidade na África e um lugarejo na África, eu não lembro o nome, para ver a possibilidade de abrir uma fábrica de sapatos naquele lugar. E aquele vendedor foi para lá. Foi sozinho. Ele não queria levar sua família sem ter a certeza que ia dar certo o negócio. E quando chegou lá nessa cidade, ele viu que ninguém usava sapato. E de imediato ele ligou para o patrão, patrão, aqui ninguém usa sapato, aqui não vai dar certo não, é melhor eu voltar, esse negócio não vai dar certo aqui não. O patrão pediu que ele ficasse pelo menos 3 meses. Mas com 1 mês e meio, ele falou, não, eu quero ir embora, aqui não tem jeito, aqui ninguém usa sapato. Bem, o patrão, com a mente empreendedora, enviou um segundo vendedor. E esse segundo vendedor, com 2 dias estando lá, disse, patrão, manda minha família toda para cá, me dá condições de alugar uma casa para eu e minha família nós morarmos, que aqui é o lugar para abrir a fábrica, porque ninguém usa sapatos nesse lugar. É aqui que eu vou fazer o meu nome e o nome da empresa. O que eu quero dizer para você que na nossa vida existem inúmeras oportunidades de nós fracassarmos ou avançarmos, mas tudo dependerá do modo que nós olhamos as oportunidades. Aquele rapazinho talvez olhasse para aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixinhos e falasse, eu vou ficar quietinho aqui, isso aqui é nada. Mas não foi isso que ele fez. Ele apresenta, olha, que tinha muita gente naquele lugar, mas só esse rapaz se apresenta ao discípulo, André, e diz para ele, olha, está aqui, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Ele viu uma oportunidade, uma grande oportunidade. Eu quero dizer que aquele que for fiel no pouco, muito será colocado. Porque
porque com Deus o pouco é tudo. Aquele jovenzinho, ele pôde participar do milagre que Jesus iria executar, iria trazer para que todos pudessem ver que Deus, o nosso Deus, é um Deus que provê. Enquanto o homem vem com ele vem com a previsão, enquanto o homem vem com a previsão, o nosso Deus vem com a provisão. Mas vamos lá, o versículo 10 diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. 5.000. Irmãos, quando somos obedientes a Deus, encontramos o favor do Senhor. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente vive maus momentos muitas vezes por conta da nossa desobediência. Mas pastor, eu vou para a igreja quarta-feira, eu vou no domingo, eu vou na quinta. Como eu posso ser desobediente? A Bíblia fala que todo aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. E Deus tem um propósito, tem um plano para a nossa vida. E quando nós vivemos fora desse plano, desse propósito, a gente acaba sofrendo pelas consequências das nossas escolhas. O versículo 10, ele vem depois da narrativa de um jovem, de um rapaz trazer os pães, os peixinhos, não se importando com o pouco que era, mas entrega nas mãos de André, o discípulo de Jesus. E agora o versículo 10 nos traz que Jesus dá uma ordem para todos sentarem. Sabiam quantas pessoas tinham lá, o pessoal tinha noção de que era gente à beça, número de quase 5.000 pessoas, contadas dos homens, quanto mais mulheres e crianças. E, no entanto, eles sentam e aguardam a diretriz do nosso Jesus. Eu, pensando nesse texto, veio à memória Isaías, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Isaías 1, de 15 ao 19, diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, pergunte-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvires a minha voz, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Leia 19: se quiserdes e ouvirdes a minha voz, comereis o bem dessa terra. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós prevalecemos, nós avançamos. Em primeiro lugar, eu disse que é uma oportunidade de fracassar ou de avançar. Escolha avançar. E como fazer isso? Obedecendo a voz do Senhor. Em terceiro lugar, o versículo 11 diz assim: então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando somos gratos, desde as mínimas coisas que acontecem em nossas vidas, alcançamos inúmeras bênçãos. Eu vou repetir para você. Quando nós somos gratos, e eu vou resumir isso, gratos a Deus e às pessoas, porque a Deus, porque Ele tem tudo de melhor para nós.
e as pessoas, porque nós não chegamos a lugar nenhum se não for com a ajuda de alguém. Ah, pastor, mas ninguém me ajudou para chegar onde eu cheguei. Eu estudei muito, muito, muito. Você estudou porque tem os livros. Você estudou porque tem os vídeos. Você estudou porque alguém escreveu antes de você aquela lição, aquele conhecimento, aquele estudo, para que você pudesse colocar na sua cabeça e pudesse passar no concurso, ou na prova, ou no vestibular. Ou seja, você dependeu, ainda que de uma forma não visual com aquela pessoa, mas você foi ajudado para que chegasse a tal lugar. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém, não fui ajudado por ninguém. Aprenda uma coisa, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Então, quando somos gratos, desde as mínimas coisas que acontecem em nossas vidas, gratos a pessoas e a Deus principalmente, alcançamos inúmeras bênçãos, alcançamos inúmeras bênçãos. Eu quero ler para você um texto que marca muito a minha vida, está lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Cadê 1 Samuel, capítulo 2? 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 8, diz assim. 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 8, diz assim. Houve um homem de Ramá, Sofim, da 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 8. Vamos lá. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aqui Ana agradece a Deus por ter recebido Samuel, e ela fala de forma tão enfática e forte, dizendo: o Senhor empobrece, enriquece, abaixa, também exalta. Mas anteriormente ela fala: o que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril, até a que não podia ter filhos, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. E ele levanta o pobre do pó, e desde o esterco. O que é o esterco, gente? O que é o esterco? Ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu quero dizer para você que quando somos gratos desde as mínimas coisas a Deus, alcançamos inúmeras bênçãos. É necessário sermos gratos às pessoas que nos ajudam e ao nosso Deus. Em quarto lugar, versículo de número 11 de João, do capítulo 6, diz assim: e Jesus, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Irmãos, eu aprendo que as bênçãos de Deus em nossas vidas são para serem repartidas. Vocês perceberam? Ó? Ele deu graças, mas ele reparte pelos discípulos, e os discípulos igualmente por aqueles que estavam sentados, e assim vice-versa. As bênçãos que Deus nos dá são para serem
repartidas. As bênçãos que Deus nos dá são para serem repartidas. Você lembra de Pedro quando ele não conseguiu pescar a noite toda e ele volta, segundo a palavra de Jesus, depois de Jesus falar, Jesus fala, agora pode pescar. Ele fala assim, eu trabalhei a noite toda, não peguei peixe nenhum, mas segundo a tua palavra, Jesus, eu vou jogar as redes de novo. E aí uma pesca maravilhosa acontece, e os barcos que estavam ao lado também pescaram muito. Eu quero dizer para você que as bênçãos de Deus em nossas vidas são para serem repartidas. A Bíblia narra a vida de um homem chamado Abrão, que depois se torna Abraão, lá em Gênesis 12, que Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Conforme ele ia indo, andando, Deus ia mostrando. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o versículo 2 diz assim, sê tu uma bênção. Eu quero dizer para você que as bênçãos que Deus te dá são para serem repartidas. É necessário ser bênção para abençoar. É necessário que você seja bênção para abençoar. Em quinto lugar, é necessário sermos mordomos daquilo que não é nosso. Versículo 12 e 13 vai dizer, e quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, é necessário sermos mordomos daquilo que não é nosso. Nada que temos nesse mundo, na verdade, não é nosso. Nós somos apenas mordomos. A casa que moramos ou que compramos, o carro, os filhos, a caneta, os livros, tudo isso nós somos apenas mordomos. O pastor João Falcão, sobrinho saudoso, pastor Falcão, ele dizia muito isso. Nós somos apenas mordomos e é necessário que sejamos bons mordomos. O sexto lugar, a sexta verdade que eu quero trazer para você, já estamos finalizando essa palavra, Jesus veio para salvar os que estão no mundo e não para reinar nesse mundo. O texto fala que Jesus sai, depois desse acontecimento, Jesus sai, porque ele sabia que aquele povo queria fazê-lo de rei. O povo de Israel espera o Messias para que faça de Israel, a gente sabe disso, eu tenho até um vídeo no meu canal sobre isso, para que faça de Israel o povo, a nação, primeiro lugar no mundo. E na verdade eles são. Praticamente em todos os países nós temos judeus. Em todos os países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos da América, em todos os continentes existem judeus que estão espalhados. Como a própria Bíblia, o Velho Testamento, fala que eles seriam espalhados, depois ajuntados novamente como a galinha junta os seus pintinhos. Mas Jesus aqui nos mostra a verdade, que eles queriam se verem livres do império que tanto assolava eles naquele tempo. Mas a visão de Jesus e a visão de Deus não é um reino temporal, mas um reino atemporal. Não é à toa que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um reino eterno, é um reino atemporal, é um reino na cidade santa, cidade celestial, a Jerusalém santa. O desejo de Deus é que eu e você estejamos e sejamos moradores dessa santa cidade, dessa Jerusalém, Nova Jerusalém. O desejo de Deus é que eu e você estejamos conscientes que Ele não veio para reinar nesse mundo, mas Ele veio para salvar os habitantes desse mundo, para salvar a humanidade. E todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, a todos estes deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então todo aquele que entrega a sua vida a Jesus
ele se torna filho de Deus. Filho de Deus. Então eu quero finalizar esse texto, quando fala da multiplicação dos pães e peixinhos, ministrando uma palavra sobre a sua vida, que você entenda que o nosso Deus, ele continua multiplicando dias, ele continua multiplicando vidas, ele continua multiplicando celeiros, ele continua abrindo portas onde ninguém pode abrir, portas onde não há paredes, ele continua fazendo, executando, trazendo à existência milagres que não existiam há tempos atrás, trazendo à existência coisas que não existem e já chamando como se fossem para te abençoar. Então eu espero que você saiba que nessa semana que iniciou, nesse domingo pela manhã, você entenda que o nosso Deus, ele é um Deus que te ama, ele é um Deus que zela por você, ele é um Deus que tem um propósito, ele tem um plano para a sua vida. E eu espero que você se convença a diariamente procurar viver segundo os planos de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. E eu quero finalizar essa palavra deixando João 14 para você. Talvez esteja desgostoso, preocupado, sobrecarregado, com medo do futuro. Jesus, para isso, nos deixou várias palavras, mas uma que serve e cai como luva para esse tempo é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O nosso Jesus, ele já separou um lugar maravilhoso, como a própria Bíblia diz, que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, eu espero que você compartilhe essa palavra e você saiba que o nosso Deus te ama. E ele te ama ao ponto de ter enviado o seu próprio Filho, o único Filho, unigênito do Pai, para morrer, para sofrer, para morrer e por fim poder pagar o preço do meu e do seu pecado. Eu espero que você tenha uma semana abençoadíssima, que você tenha dias maravilhosos, com a certeza que Deus está contigo e Deus é contigo. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscreve e aperte o sininho para as atualizações do canal.